Botafogo dando balão no Flamengo, Pedrão? Que história é essa aí? Vamos falar sobre isso, tem informação aí também sobre a situação do Bruno Henrique. Cadê a renovação anunciada, Pedrão? Calma, tranquilidade. Tem informação sobre craque do segundo turno voltando, chegando ao Flamengo e várias outras informações. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E hoje, meus amigos, fazem simplesmente 4 anos daquela vitória épica, histórica do Flamengo dentro do Maracanã por 5-1, como diria Mr. Jorge Jesus, pra cima da equipe do Grêmio ali. O Flamengo encaminhava, na verdade, ia pra final da Libertadores, onde nós veríamos algo muito mais épico, que foi aqueles 2 gols do Gabigol. Passa muito tempo, passa muito rápido o tempo, né, gente? Vou te contar um negócio, né, que a gente possa viver mais vitórias como essa daí, né? E aí, pessoal, falando em presente, falando em futuro, partida contra o Grêmio, hoje não teve folga não, tá? Não teve essa história de folga hoje no CT Ninho do Urubu, tá? O elenco do Flamengo se representou hoje ao CT por volta das 2h30 da tarde dessa segunda-feira e iniciou os treinamentos às 3h30 da tarde. É claro, os titulares fizeram aquele trabalho regenerativo na parte interna do CT Ninho do Urubu, com bicicleta, né? Para recuperar a musculatura naturalmente, né? Para se recuperar do jogo que foi desgastante ontem, naturalmente, contra a equipe do Vasco. E os reservas foram a campo, tá? Onde treinaram com o técnico Tite. O foco total agora é para quarta-feira, 9h30 da noite, jogo contra o Grêmio. Flamengo que nesse ano tem um retrospecto excelente contra... Aliás, hoje faz 4 anos do 5 no Grêmio. O Flamengo vai enfrentar o Grêmio nessa mesma semana, né? O Flamengo tem um retrospecto bom, recente contra o Grêmio, né? Venceu na ida da Copa do Brasil, na volta da Copa do Brasil, na ida do Brasileirão, né? No primeiro turno no Maracanã, 3-0 o Flamengo para cima da equipe do Grêmio. Mas, é claro, é um adversário difícil, isso não torna um adversário fácil, não tô aqui sendo soberbo. Eles não vão ter o Luis Soares, que é o principal jogador deles, e nós não teremos o Fabrício Bruno, que está suspenso por conta do 3º cartão amarelo. Aliás, falando sobre esse jogo, já iniciou a venda de ingressos para o torcedor visitante do Flamengo. Então você que quer ir no jogo, tá lá em Porto Alegre ou mora em Porto Alegre, vai viajar para Porto Alegre, já pode acessar lá o site do Grêmio para adquirir seu ingresso, a não ser que já esteja esgotado. Tem essa possibilidade também, até porque a torcida do Flamengo tá esgotando tudo. Ontem, rapaz, foram 69.473 pessoas dentro do Maracanã. Você tem noção do negócio desse, rapaz? 69.473 pessoas dentro do Maracanã. É claro, então você é torcedor do Vasco e tal, mas o Flamengo bateu o recorde como mandante de público do Campeonato Brasileiro, né? A torcida do Flamengo batendo recorde atrás de recorde. Rapaz, ontem aconteceu aquele entreveiro, aquela situação entre o Verratti, o Fabrício Bruno, depois eles foram lá, fizeram as pazes, e agora, rapaz, através das redes sociais, os torcedores do Flamengo foram ao perfil do Verratti, começaram a brincar ele, né, sem ofender. Pô, ficou no bolso do Fabrício Bruno e coisa e tal, tá no bolso. E aí, rapaz, o Verratti postou uma foto, tá, na sua rede social, né, o Fabrício Bruno meio que caído ali, ele correndo com a bola. Não sei exatamente qual era o contexto do lance. Segundo o SofaScore, o Fabrício Bruno não tomou nenhum drible do Verratti, tá? Então ele postou essa foto lá, né, dele meio que driblando o Fabrício Bruno, mas depende do contexto. O Fabrício Bruno pode ter subido pra cabecear uma bola, caiu no chão, enfim, tá lá a foto. E ele escreveu na legenda: no bolso de quem? Meio que respondendo essas provocações dos torcedores do Flamengo. Coisa sadia, né, gente? Coisa de brincadeira, de zoação, sem sabe, ameaça, nada disso, tá? Galera, é o seguinte, uma grande chance se apresenta ao Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas para isso o Flamengo tem que continuar fazendo a sua parte, o que é o mais difícil, né? Nós rubro-negros sabemos nessa temporada 2023. O que acontece é o seguinte, gente. O Botafogo teve esse problema lá com a iluminação do Nilton Santos, né? E aí, rapaz, eles tiveram que jogar contra o Atlético no sábado, beleza?
jogaram uma parte no sábado e terminaram no domingo. Na verdade, empataram por 1-1. O Flamengo reduziu 2 pontos dessa distância. O Botafogo tinha um jogo contra o Fortaleza marcado para acontecer na terça-feira, amanhã. Porque o Fortaleza, naturalmente, no final de semana, não vai poder jogar, porque vai jogar a final da Copa Sul-Americana. O Botafogo iria enfrentar um Fortaleza fragilizado, um Fortaleza reserva, um Fortaleza desmobilizado, que por mais que jogasse dentro da sua casa no Castelão, não iria com força máxima. No entanto, existe uma regra aí no regulamento que diz que um clube só pode jogar depois, outra partida, 66 horas da última partida disputada. Isso é regra, isso é regulamento. Então, como o Botafogo jogou às 3 horas da tarde no Newton Santos, eles cancelaram esse jogo contra o Fortaleza na terça-feira. Os jogadores do Botafogo fizeram um abaixo-assinado querendo jogar, porque eles queriam enfrentar esse Fortaleza desmobilizado e não vão enfrentar. Eles entraram com recurso no STJD para tentar rever essa decisão da CBF. Isso não vai acontecer. O Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, bateu o pé e falou: não, nós não vamos jogar porque a CBF já cancelou o jogo. Ou seja, quando o Botafogo for enfrentar o Fortaleza, eles vão enfrentar uma equipe muito mais mobilizada, porque já vai ter passado a final da Sul-Americana, não se sabe o resultado. Se o Fortaleza não for o campeão, o Fortaleza vai ter que brigar pela vaga na Libertadores. Se for o campeão, vai vir embalado porque foi campeão. Então, meus amigos, aconteceu algo, digamos assim, que não foi bom pro Botafogo, e porque o Fortaleza em casa contra o Botafogo, a tendência é o quê? É que o Botafogo perca pontos, ou perca até os 3 pontos, perca o jogo, se quer empate a partida. O Fortaleza tá com um baita de um time aí, então é uma boa notícia pro Flamengo essa situação. E além do que, esse jogo aí entre Fortaleza e Botafogo pode ser que aconteça, tá? Na data FIFA. E aí o Botafogo não vai ter o Perry, que é convocado, não vai ter o Adrielson, que é convocado. Ainda tem essa situação, porque não tem data para remarcar, vai ter que ser na data FIFA. Então prejudica muito o Botafogo, mas aí deixaram acabar a luz lá, não é? Foi o Botafogo, foi a Light, enfim, acabou a luz lá agora, meu amigo. Vai ter que jogar em outra data, né? E aí, pessoal, é o seguinte, o Flamengo nesse momento tem uma distância pro Botafogo, tá? De 9 pontos. Em 2009, eu falei no vídeo mais cedo que em 2009 a distância do Flamengo pro Botafogo era de 10 pontos, mas não. Na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2009, o Flamengo tinha uma distância pro Palmeiras, que era o líder na época, de 12 pontos. Hoje a distância é de 10 pontos. Vocês têm noção que hoje a distância são 3 pontos a menos que 2009, que o Flamengo deu aquela virada espetacular? Pedrão, para de se iludir. Cara, meu irmão, eu vou acreditar no título. Tô empolgado. Tite chegou, venceu 2, Botafogo perdendo ponto a rodo. Tem o Bragantino, que é um confronto direto do Flamengo. Que, aliás, que o Flamengo pode ser prejudicado também. Porque pode ser na data FIFA e o Flamengo pode perder jogadores. Então, assim, são cenários que se apresentam que são bons para o Flamengo. Agora, o Flamengo tem que naturalmente fazer a sua parte. Se não fazer a parte dele, não vai adiantar de nada. E aí o Rossi ontem, na zona mista, respondeu a uma pergunta, né? Perguntaram a ele sobre o Campeonato Brasileiro, se é possível o título e coisa e tal. E ele afirmou: a respeito do Brasileirão, temos que ter calma. Temos que ter calma. Ainda falta muito, bastante jogos. Temos que procurar primeiro a vaga na Libertadores do ano que vem. É o objetivo principal. Se tiver chance de lutar pelo título, melhor. Mas temos que ir jogo a jogo. Temos um jogo importante em Porto Alegre. Temos que sempre se preparar para o jogo para procurar a vitória, falou o Rossi, que teve uma atuação espetacular ontem. E aí o Rossi, né, ele é ídolo do Boca, foi eleito o melhor goleiro do futebol argentino em 2022, e ele foi perguntado sobre se ele entrou em contato, tá aqui, ó, Rossi foi perguntado se os seus ex-companheiros têm lhe pedido informações sobre o estado do gramado do Maracanã, de olho na final da Libertadores, que vai ser realizada no dia 4 de novembro contra o Fluminense. No entanto, o Rossi respondeu o seguinte:
não falei com ninguém e tampouco preciso falar, porque é uma final de Libertadores e eles que precisam se preocupar com o gramado e com o Maracanã. Aqui a gente só vai falar do Flamengo e é assim que vai ser. Cara, gostei dessa resposta do Rossi. Mostra, é claro que ele tem, não sei se uma mágoa, uma rancor do Boca, mas enfim, eu vou torcer pelo Boca na final da Libertadores contra o Fluminense. Quero que o Fluminense perca essa final da Libertadores, mas ele tá certo. Ele tem que estar focado no Flamengo e ele tá focado. Rapaz, eu fico pensando, se tivesse o Rossi contra o Olímpia, eu acho que o Flamengo não era eliminado. Não é de hoje que eu... O cara cozinha o jogo, cai no chão, aí defende. Pô, aquela defesa maravilhosa que ele fez na cabeçada do Verratti. Os gols de cabeça que o Flamengo tomou pro Olímpia foram gols... quer dizer, o Flamengo tomou gols de cabeça, né? Aquela cabeçada que ele pegou do Verratti foi mais difícil que algumas ali que o Matheus Cunha tomou gol. E eu não tô querendo aqui, o garoto pode evoluir, coisa e tal, mas, gente... O goleiro do Flamengo hoje é o Rossi. E eu gosto do Rossi porque ele tem personalidade. Ele orienta a defesa, marca aqui, coisa e tal. O Diego Alves era assim. E o goleiro precisa ter isso aí também, sabe? Ficar orientando ali os companheiros de defesa, tá? Achei bem bacana essa atitude dele. Não, é o Flamengo, coisa e tal, enfim, bem legal. Galera, é o seguinte, o Vene Casagrande, né, jornalista do SBT Rio, tá? E o Papa já comentou sobre isso também, entre outros jornalistas aí já abordaram esse tema. O agente do Bruno Henrique, tá? O Denis Ricardo, mais com outro agente, que eu não me lembro o nome aqui agora, já estão no Rio de Janeiro, já viajaram para o Rio de Janeiro para acompanhar a assinatura de contrato do atacante na renovação, beleza? O departamento jurídico do Flamengo já foi acionado e em breve o Camisa 27 oficializará o novo vínculo por 3 anos. Há de lembrar para a torcida do Flamengo, tá? Que, tem outra informação sobre a CBF que a gente vai comentar aqui agora, saiu aqui agora, tá? Há de lembrar que tem uma outra situação que o Bruno Henrique abriu mão de boa parte do dinheiro que ele iria ganhar no Palmeiras para renovar o seu contrato com o Flamengo, pela história que ele tem no Flamengo, por tudo que ele construiu, a torcida ama o cara é a cara do Flamengo, enfim, não foi tão bem quanto o Botafogo, mas acho que ele toma a melhor decisão. Vai ganhar um pouco mesmo, o salário dele é gigantesco, então acho que foi uma decisão acertada. Então acredito que hoje, de repente, a gente já deve ter o anúncio oficial do Bruno Henrique, se não hoje, aí amanhã, durante a semana, essa situação deve se resolver. Porque o pessoal pergunta, Pedrão, você falou que acertou a renovação, cadê o anúncio? Calma, gente, para ter o anúncio, todos os trâmites burocráticos precisam, né, estar bem alinhavados, tudo assinado, tudo certo. Não é assim, falou, tá falado. Não, tem um contrato, tem, enfim, as cláusulas do contrato, tudo isso tem que ser resolvido, tá? Pessoal, é o seguinte, informação que saiu aqui agora no jornal O Globo, que fala o seguinte: CBF planeja realizar super rodada durante a data FIFA com jogos entre Flamengo e Bragantino, que ainda não tem local confirmado. Aliás, tem local, tá confirmado para o Maracanã, tá? E nesta manhã a entidade deixou pré-agendada uma reunião com a diretoria do Flamengo para a próxima quarta-feira e também com a diretoria do Botafogo. Nela organizarão as datas das partidas e também o local, no caso do Rubro Negro. Mas o local, pelo que eu li, pelo que eu entendi, vai ser no Maracanã. O Landim não abre mão. Agora, o Botafogo vai ser prejudicado, entre aspas, porque vai enfrentar um Fortaleza pós-final da Sul-Americana, e o Flamengo também vai ser prejudicado. Aliás, o Botafogo não deve ter o PR nem o Adrielson, a não ser que o Diniz já abra mão de convocar esses jogadores, e o Flamengo não vai ter o Pulgar, não vai ter o Gerson, que deve ir para a seleção brasileira, e não vai ter o De Arrascaeta. No caso do Gerson, dá para desenrolar, CBF. Você que arrumou a confusão, né, de marcar pro Maracanã e não ver o calendário do Flamengo, então fala pro seu treinador aí para ele não convocar o Gerson nem nenhum outro jogador do Flamengo, porque senão vocês vão prejudicar o Flamengo. E aí cai também uma culpa em cima do Landim se isso acontecer, porque quem tava batendo pré para jogar no Maracanã era ele. Tudo bem, direito do Flamengo jogar no Maracanã mas é melhor o quê?
Jogar fora do Maracanã completo ou jogar no Maracanã sem De Arrascaeta, Pulgar e Gerson? Os três destaques aí do Flamengo junto com o Rossi nas últimas partidas, o De Arrascaeta menos. Agora já estão falando em super rodada da data FIFA, né? Complicado, né, galera? Complicado demais essa situação. Vamos ver o que o Landim vai arrumar, tá? Pessoal, é o seguinte. Cara, eu tava assistindo o jogo ontem do Bragantino com o Fluminense, tá? Não assisti o jogo todo, naturalmente, porque eu tava gravando aqui o pós-jogo, a situação pós-jogo aqui. Mas o Matheus Gonçalves, rapaz, ele acabou com o jogo. O gol do Bragantino, ele só sai por conta do Matheus Gonçalves, que sofre o pênalti, o Sacha, né? Eu acho que bate o pênalti e faz o gol da vitória do Bragantino, tá? E aí, pessoal, muita gente fica na dúvida, Pedrão, ele vai voltar ao Flamengo? Eu já comentei isso aqui, tá? O Matheus Gonçalves, ele é considerado um dos craques do Campeonato Brasileiro desse segundo turno, é um dos jogadores, não à toa o time que ele tá jogando é o segundo colocado do brasileiro, ele tem contribuído muito pro Bragantino, contribuiu com o pênalti contra o Fluminense, e o Matheus Gonçalves é aquele jogador plástico, sabe? Aquele jogador que você vê que ele tem talento, cara. Ele deu uma caneta de letra ontem, aí ele toca de calcanhar, Pedrão, cara, isso é talento. O Flamengo tem uma joia nas mãos que vai aos poucos sendo lapidada e tá sendo lá no Bragantino já jogando inúmeros jogos. Então é um dos craques do Campeonato Brasileiro do segundo turno. Acabou com o Fluminense, que é um rival do Flamengo, e ele vai retornar, não é no meio do ano, porque muita gente fica na dúvida. Pedrão, ele volta ao Flamengo então no meio do ano, porque ele foi emprestado no meio do ano. Ele vai voltar no meio do ano? Não. Em janeiro, a partir de janeiro de 2024, o Matheus Gonçalves já está de volta ao Flamengo. Aí vai caber ao Tite, naturalmente, saber utilizar esse jogador, tá? A joia rubro-negra, inclusive, recebeu muitos elogios dos torcedores do Flamengo nas redes sociais por conta da sua bela atuação diante do Fluminense. Além de sofrer o pênalti, Matheus obteve bons números no duelo no Nabi Abichedi, tá? Estádio lá no Red Bull Bragantino. Aliás, tem que apurar uma situação aí também que eu não sei, acho que ele não pode jogar contra o Flamengo, tá? Deve ter, não sei se tem uma situação contratual, não sei se isso está condicionado a uma multa que o Bragantino possa pagar e ter ele contra o Flamengo, que é um dos destaques da equipe aí no Maracanã, enfim, não sei, né? Tomara que não possa jogar, né? O jogador do Flamengo tem emprestado, vai fazer gol no Flamengo, aí tomara que isso não possa acontecer, até porque ele tá jogando demais lá no Red Bull Bragantino, beleza? E a situação do Bruno Henrique, tá? A gente vai entrar sobre o De La Cruz Botafogo agora. A assinatura de contrato deve acontecer hoje, como eu disse, e o anúncio em breve aí, tá? Vamos acompanhando, assim que sair, a gente informa aqui no canal também. Pessoal, é o seguinte, De La Cruz, galera, segundo o Bruno Lemos, ele que trabalha lá pro S1 Live, né, um grande portal de notícias do Flamengo também, mais um time do Brasil está negociando com De La Cruz. E se trata do Botafogo, meus amigos. Olha aí, o empresário do jogador me passou que o Flamengo e o Botafogo negociam com o jogador, entre outras sondagens. Olha aí, o Botafogo tentando dar um balão no Flamengo, e hoje em dia o Botafogo tem dinheiro, tá lá o John Textor, que é um dos investidores da equipe, mas, repito, a prioridade de momento é do Flamengo, que já segue negociando com o De La Cruz antes do meio desse ano aí, né, já se acertou com o Liverpool do Uruguai, né, tem a questão da multa rescisória que a gente comentou mais cedo, que vai reduzindo ano a ano, então em janeiro, naturalmente, essa multa é menor, né, existe uma promessa do River a ele, né, quando ele renovou o contrato pela última vez, de negociar o jogador, ele já optou em vir pro Flamengo, enfim, mas o Flamengo ganha, né, o Palmeiras parece que queria ele também, agora o Botafogo também quer a contratação do De La Cruz. Tomara que não, né, gente? Tomara que venha jogar no Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like. Tamo junto. Saudações brunegras.